Saúde! Estamos de volta ao nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que fala sobre envelhecimento saudável. Se a gente tiver sorte, a gente chega até lá, né? E é por isso que a gente está conversando sobre esse assunto. E para continuar esse papo, essa conversa que está ótima, é importante também a gente dar sequência para abrir mais esse leque de um assunto que diz respeito a toda a família. Quem está aqui agora conosco é a doutora Simone de Paula Pessoa Lima, que é geriatra da empresa especializada em home care Saúde no Lar. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço vocês terem me chamado. Alegria para a gente nossa. Poder partilhar um pouquinho, né, do que a gente sabe. A dupla fantástica do episódio de hoje, do programa de hoje. E a gente agora segue falando de algo que acaba sendo muito necessário para famílias que precisam de um cuidado mais intensivo, que é o home care. Sim, home care, ele veio para ajudar, né, é uma modalidade de atendimento ao idoso que está no momento mais frágil. Muitas vezes ele passa por esse momento, melhora e volta, sai do home care. Em alguns momentos não, ele permanece com essa necessidade de cuidado em domicílio e a gente pode estar fazendo esse acompanhamento. E essa alternativa é indicada para todos os idosos com alguma intercorrência? Não diria que são todos os idosos. Aqueles idosos mais frágeis têm uma classificação para isso. Tanto o idoso, ele precisa de ter essa indicação, né? Tá frágil, não está conseguindo ir ao ambulatório, ir ao consultório para poder estar merecendo esse home care. E também a família ter a abertura e capacidade de receber esse paciente em casa e a equipe na casa dela, né? Então, a gente também tem que ter os dois polos, a indicação para o idoso e a indicação da família e do ambiente. As duas coisas têm que se casar para a gente poder estar cuidando desse idoso em domicílio. Claro que também existem questões sociais importantes envolvidas Sim. nesse tipo de cuidado, de tratamento, mas o fato é que quando acontece essa situação, o desgaste familiar é muito grande, né? O cuidador, a gente já falou aqui em outros programas, da saúde debilitada do cuidador. Sim, existe o fardo do cuidador, existem escalas específicas, Fernando, para a gente tomar cuidado, né? Para a gente cuidar também do cuidador. O cuidador, ele pode ser profissional, tá? E ele pode ser familiar. E tanto o profissional quanto o familiar, eles têm esse fardo, esse peso do cuidar. Claro que muitas vezes é bom você estar cuidando de um familiar, é bom você ter um trabalho, mas há uma carga emocional e física que precisa ser levada em conta. Em algumas situações eu costumo falar que o idoso está tão bem cuidado que eu me preocupo com o cuidador. Porque para o idoso, muitas vezes, que já está num momento de fragilidade, de não conseguir comunicar, acamado, né? Eu tenho um cuidado que ele está estável. E o cuidador se desdobrando ali, acabando com a própria saúde. Então, eu me volto, às vezes, para o cuidador e tenho essa atenção especial. Porque se ele não estiver mais ali, quem vai cuidar do idoso? Então, a gente precisa ter esse olhar, sim, diferenciado para o cuidador, tanto profissional quanto familiar. Porque é uma forma mais humana de cuidar do idoso. E a senhora está dizendo, do cuidador também, né? Sim, sim, precisa. A gente fala muito que, às vezes, aquele idoso está acamado e ele está irritado, ele está agitado. Você está percebendo que ele não está legal. Você faz um rastreio, não está infectado, não está... Mas o cuidador está assim. É um reflexo. Então, muitas vezes, quando eu cuido do cuidador, eu consigo tirar ele, às vezes, daquele ambiente estressante e desgastante, para ele descansar e ele volta, às vezes ele volta mais tranquilo e o paciente responde a isso. Então, é importantíssimo a gente ter esse olhar, essa visão também para o cuidador de um paciente que é mais debilitado. E o home care vai sempre substituir a internação? Em alguns momentos, a gente não substitui. Existem o que a gente chama de acompanhamento domiciliar, tá? Um monitoramento do paciente, e existe a internação domiciliar. Como se fossem pacotes diferentes de acompanhamento no domicílio, tá? Então, em alguns momentos, sim, a gente vai fazer uma internação domiciliar. A gente pode fazer antibiótico venoso em domicílio, a gente pode tirar o paciente precocemente da internação e finalizar essa internação em domicílio. E nós temos os pacientes crônicos em domicílio, onde eu tiro ele do CTI, muitas vezes traqueostomizado, que é respirando por um orifício no pescoço, gastrostomizado, recebendo dieta por um orifício na barriga, em ventilação mecânica, que as pessoas
Tem isso em domicílio? Então é um hospital É um inteiro. hospital, sim. Então, nós temos esse tipo de paciente que pode ficar em domicílio, mas nós temos os pacientes que caminham em domicílio, que não tem nenhum orifício para respirar, nenhum orifício para comer, que ele come via oral, ele respira normalmente, mas ele precisa de um acompanhamento maior. Tá? Então, é um extremo, né? São polos diferentes que a gente tem no domicílio. Fico imaginando que a participação da família, com tantos equipamentos, apesar do cuidador ali, profissional em todo o tempo, mas a família tem que entender muito desse processo, né? A família faz parte da equipe, né? Até para sinalizar. Nesse polo que eu falo, que nós temos aí aparelhos na casa, ventilação mecânica, né? Nós temos muitas vezes técnicos que ficam na casa 24 horas por causa dessas aparelhagens. É um ambiente mais controlado. Mas nós temos aquele paciente que o médico vai pontualmente, uma vez por mês, a cada 15 dias, e que é a família que vai dar o alerta. É a família que vai ter que entender o processo. Olha, o que você vai me chamar? Quando que você vai acionar o plantão? Porque a gente tem um plantão em domicílio também. O médico não fica sentado na casa de todo paciente, né? A gente não tem um médico por paciente. Mas nós temos profissionais que, caso necessário, eles são acionados a qualquer hora do dia ou da noite para ir no domicílio do paciente dar esse suporte. Mas quem aciona? É a família. É a família. Então a gente tem que fazer uma educação. Educação do que são os momentos e do que é necessário, qual que vai te alertar para agora é o momento de eu chamar. Aqui vai o meu limite, daqui para frente eu preciso de uma ajuda. E nisso entra também o pessoal da enfermagem, que vai receber essa ligação e falar, olha, vou te mandar um médico. Não, você consegue contornar dessa forma, porque são dúvidas que acontecem, né? Às vezes chega para a gente dúvida que a gente consegue contornar sem ir na casa do paciente. E o fato de estar em casa, o índice de recuperação acaba sendo maior do que o idoso que permanece no hospital? Quando a gente tem esses pacientes para reabilitação, sim. A gente diminui muitas vezes riscos de infecção. O ambiente familiar, aquele idoso que não come no hospital, chega em casa, tem a comidinha da família e ele consegue se alimentar melhor, então ele melhora a nutrição, melhora a reabilitação, consegue mais rapidamente ter um sucesso, né? Uma melhora clínica. E nessa plenitude que é esperada, o home care também vai dar um suporte para que, olha, agora está tudo bem, mas nesse tudo bem a gente segue um acompanhamento também. Isso é importante para a recuperação global? Sim. E aí a gente tem, que a gente fala de momentos, igual eu falei, são polos, né? Eu tenho um paciente mais independente, tenho um paciente totalmente dependente, eu tenho totalmente dependente que ficou independente com a reabilitação que foi feita. E esse monitoramento pós-reabilitação, ele é extremamente importante. E se vai ser em domicílio ou se a gente vai reencaminhar ele para o ambulatório, vai depender de como que o paciente ficou, o tanto que ele conseguiu reabilitar. Entendeu? Tem paciente que a gente fala, olha, agora eu não vou vir toda semana, eu vou vir a cada 15 dias, eu vou passar a vir uma vez por mês. Agora você vai para o seu médico que te acompanha em consultório e quando for necessário a gente volta. Então, vai depender do estágio que esse paciente, das sequelas que aconteceram, né? Exatamente, porque a ideia é que não precise de nada, né? O objetivo é esse, né? Sim, o objetivo é reabilitar, quer dizer, deixar o paciente novamente capaz de ser independente, né? De fazer as próprias coisas. Mas existe um limite para isso, dependendo da situação que ele chegou para a gente. Às vezes foi um AVC com uma sequela importante. Ele ficou na cama e a gente conseguiu reabilitar ele para andar. Mas ele ainda não consegue fazer todas as coisas sozinhos, né? Mas tem aquele paciente que teve uma fratura, ficou no hospital, foi para casa, ficou acamado, depois ele conseguiu andar e agora ele está independente. Alta para o ambulatório. Maravilha. Agora, para os nossos telespectadores aqui, internautas também, nos acompanhando em várias partes do mundo, até onde a senhora nasceu, né? A doutora é uma mineira muito especial, uma mineira que nasceu no continente africano. Isso, nasci um tiquinho longe. E tem amigos por lá? Não. Costa do Marfim? Costa do Marfim. Voltei de lá com 2, 3 meses. Nunca mais voltou? Nunca mais, ainda não conheci, mas vou voltar um dia. Com certeza, com certeza. Mineiríssima da Costa do Marfim. Isso. Doutora, para as pessoas que estão nos acompanhando também lá na Costa do Marfim, o que é necessário saber para uma casa mais segura, mais amiga do idoso? O que a família precisa fazer de adaptação? Não estamos falando de logo colocar uma cama hospitalar, não é exatamente isso, mas pequenos detalhes que podem ajudar para adaptar a casa e oferecer mais segurança e mais conforto. Ótimo. Vocês falaram no bloco anterior, né? Falamos sobre riscos, né? A gente falou de tapete solto. Exatamente. Então, pensando no tapete.
O ideal é não ter tapete, mas tem aquele idoso que tem um tapete de estimação. Ah, mas esse aqui na beirada da minha cama, quando eu coloco o pé, não coloco o pé no chão, eu gosto de colocar no tapete. Então, nós temos que ter tapetes mais fixos. Sim. Muitas vezes, passar uma fita, né, para deixar ele mais fixo. Isso é uma das considerações. No banheiro, evitar pisos escorregadios. Então, aquele piso mais croco é melhor. O sapato adequado do idoso. Esse negócio do idoso ficar andando de chinelo em casa, eu falo que assim, criança não aprende a andar de chinelo. O chinelo não tem que ter uma cordinha atrás do pé da criança. Então, porque ele deixa mais instável o paciente. Então, um sapato mais fixo no pé, que prenda atrás no pé, ele é mais seguro também. Mas dentro de casa, o idoso vai querer usar um chinelinho. O chinelo. Mas o chinelinho é um risco. O chinelo é um risco. Existem sandálias hoje que elas têm velcro na frente, velcro atrás, porque está na época do calor, eles não gostam muito do tênis. Que elas são mais adequadas, elas diminuem o risco. Porque num chinelo, na hora que você vai passar um degrau ou até passar por um tapete, se ele agarra, ele é mais fácil de soltar do pé. Então, é um risco. Interessante isso. Interessante. Olha só que troca simples. Trocar o chinelo pode ser de dedo, pode ser aquele mais aberto, de qualquer forma ele vai ter o risco. Vai ter o risco. O ideal é uma sandália que prenda na frente do pé, prenda atrás do pé. Esses pacientes que ficam com o pé às vezes mais inchado, existem sandálias de velcro, que elas se adaptam ao inchaço, para não ficar aquele pé com aquela marca do chinelo de dedo, sabe? Então, existem sapatos mais adequados que ajudam a evitar o risco. E que são confortáveis para ficar em casa. Sim, sim. Porque a contrapartida vai ser, mas eu estou em casa, por que eu vou colocar uma sandália? Mas vou te falar, em casa é que acontece a maior parte das quedas. Afinal de contas, o idoso fica mais na rua ou em casa? Muitas vezes é em casa. Então, a gente precisa adaptar a casa e as condições do idoso. Então, tem o tapete. A gente fala muito da questão do banho. Então, ter a barra lateral, às vezes dentro do box, para ele ter independência de tomar banho sozinho, segurar e lavar o pé, porque senão não lava o pé. Aí eu tenho medo de cair, não vou lavar meu pé, doutora Simone. Aí começa a ter frieira. Aí eu não enxugo meu pé, porque eu fico instável, eu fico com medo de cair. Então tem que tomar cuidado. O vaso sanitário, você sabia que para o paciente idoso, ele mais elevado é melhor? Porque você diminui a carga na hora de levantar. Tem aparelhos que fazem essa adaptação. Sim, existem alguns suportes que você coloca em cima do vaso e já tem vasos que são mais altos. Então, tem esse tipo de adaptação também. De uma forma geral, a gente fala do tapete, você comentou das quinas no outro bloco, eu costumo falar que essas mesinhas de centro, a gente precisa reavaliar, porque tem, geralmente na sala, né, o tapete com a mesa de centro. Então, já é mais... De vidro? De vidro. Aí, na hora que cai, corta, faz aquele estrago. Então, a gente tem que desviar da mesa do centro. Então, tomar cuidado com essas mesas de centro, se for possível, tá retirando da casa, tá? Para facilitar o ir e vir, principalmente aquele paciente que já está mais instável. O que é o paciente mais instável? Ele já teve quedas, ou na hora de deambular, ele precisa de um auxílio, seja uma bengala. Caminhar. Nossa, que nome, deambular. A gente eu vou falar isso agora. Deambular, não. Então, vou escrever no Instagram. Estava deambulando. Estava deambulando por aí. Isso, é o caminhar nosso de dentro de casa, o ir e vir nosso. Então, o paciente que está caminhando, já mais instável, que ele já precisa de segurar nos objetos. Ele precisa, às vezes, de uma bengala ou, às vezes, de um andador. A casa que a gente fala tem que ter mais livre. Muitas mesinhas enfeitam a casa, mas dificultam o passar do paciente. Então, aumenta o risco de queda também. Entendeu? Interessante isso. A luminosidade que você falou, questão à noite, por exemplo, levantar para ir ao banheiro, tudo apagado, eu não vou acordar ninguém. Então, às vezes, colocar aquela luzinha de tomada, entendeu? Para deixar aquele corredor ou dentro do banheiro, para ele não ter que acender a luz, que às vezes o paciente, eu acendo a luz, mas ele primeiro levanta, vai até o apagador para acender a luz. Esse caminho ele pode cair. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E quando a gente fala sobre isso, a conversa aqui, na verdade, o nosso programa devia ser o que a gente está conversando nos bastidores aqui, porque a conversa é assim, já fomos na lua e já voltamos, e tudo a partir dessa questão, envelhecer de forma saudável, isso é possível? Quando é que começa esse envelhecimento saudável? É difícil cravar quando é que ele começa, né, doutora? Ele começa quando a gente nasce. Eu ia dizer isso. Ele não para, tá? A criança, para chegar na idade que a gente está, com a forma física que a gente tem, a gente precisou envelhecer. O neném não nasce pequenininho. Ele tem que ganhar osso, tem que ganhar músculo, ele tem que trabalhar um monte de questões de órgãos, eles têm que crescer. Isso é um processo de envelhecimento. O envelhecimento, ele não é o envelhecimento, é um processo.
Então, ele desde a infância. Então, quando a gente fala de envelhecimento saudável, eu espero que ninguém espere chegar aos 60 anos para falar agora eu vou envelhecer de uma forma saudável. Vou fazer tudo para não envelhecer. Opa! Vamos voltar lá quando a gente está com uma criança, quando a gente está adolescente, quando a gente está na fase adulta e nos preparar para poder chegar aos 60 já muito bem e falar assim, nossa, o que mais que eu posso fazer? Nossa, eu já tenho uma poupança de saúde, eu já fiz atividade física, eu já me alimentei bem, né? Eu tenho uma boa... aprendi muitas coisas ao longo da vida. E agora, o que mais que eu posso fazer? Porque o difícil é chegar lá nos 60 e falar assim, olha, gastei toda a minha poupança, aproveitei tudo que eu tinha que aproveitar. E agora? Poxa, né? Então, peraí, vamos pensar na poupança de saúde? Vamos fazer uma alimentação correta da criança, do adolescente, exercício físico na fase adulta. Ah, mas eu trabalho demais, eu não dou conta, não tenho tempo. Mas se você não tiver tempo na fase adulta, talvez lá nos 60 anos, quando você começar, sempre é tempo de começar, a gente não deve deixar de começar, mas talvez o impacto seja menor. Exatamente. Então, a gente precisa de olhar para trás para olhar para frente. E é preciso considerar também esse mundo instagramável, internetico que a gente vive, onde o culto à beleza plena, unificada, uniforme, é cada vez mais insensado, estimulado. Sim, sim. O que a gente tem visto nas redes sociais, né, é uma cultura, que a gente estava comentando, em relação ao padrão estético, ao padrão jovem de ser. Então, sem rugas, sem cabelo branco. E, poxa, isso é possível aos 80 anos? Então, será que a gente está cultuando e querendo, sempre busca de uma coisa que no processo natural não é natural? Então, precisamos pensar sobre isso. E a gente estava comentando mesmo nesses bastidores, né? Fisiológico, na passagem do tempo, a gente tem uma mudança física. A criança cresce, ela chega num platô, né, de crescimento e desenvolvimento físico, onde os órgãos também vão começar a ter algumas modificações no funcionamento. Mas eles continuam funcionando até o nosso cérebro, né? Agora, nosso envelhecimento psíquico, ele não tem essa mudança sem um esforço nosso. Então, nós temos que ter um esforço ao longo da vida de conhecimento interno, de conhecimento da sociedade, para entender esse processo fisiológico também do envelhecimento psíquico, para poder chegar a amadurecer. Não tem aquilo que a gente fala, não, esse daí não amadureceu, esse daí está achando que tem 30 anos. Assim, o envelhecimento é inevitável, mas o amadurecimento, o entendimento, isso é uma escolha. É uma escolha e tem que ser preparada. Para a gente poder equilibrar um pouco desse envelhecimento físico, que vai trazer, às vezes, limitação. Ele não vai acabar com a nossa vida, mas ele vai trazer algumas limitações. E no amadurecimento você vai falar assim, beleza, eu tenho essa ruguinha aqui, mas nossa, eu já vivi tanto, já vi tanta coisa, já fiz tanta coisa. Então, esse equilíbrio... é legal olhar para as rugas e dizer, elas me pertencem. Sim, trabalhei por elas. Fiz, né? Exatamente. Trabalhei por elas, né? E cada vez é muito legal também esse movimento que cada vez mais preconiza uma idade sem idade, os perennials, né? Sim. Minha queridíssima Cris Guerra, amiga querida, ótima. Fala muito sobre isso, né? Vou te falar que a pandemia, inclusive, essa questão dos cabelos brancos nas mulheres, a pandemia veio para fazer peraí, ninguém foi para o salão, tá tudo fechado, como é que eu vou fazer? Vou assumir. Então, muitas mulheres agora assumiram seus cabelos brancos, tá? Tá errado? Não tá. Ter ruga tá errado? Não tá. Ah, eu quero fazer botox, tá errado? Não também tá. não, também não. A gente tem que estar bem com a gente. Mas, doutora, né? Eu acho que a sociedade ainda, né, o mercado consumidor tem uma gama de produtos que às vezes não se encaixam bem. Voltando a falar da Cris Guerra, das perennials, eu até me incluo nessa faixa, tenho 55 anos, mas olha os produtos que tem para 55 anos, Sim. Eu falo, meu Deus, Vou te falar. será que eu estou novo e não sei, ou será que eu estou velho e também não descobri? Sei. É uma faixa, eu falo que é a zona cinzenta, né? Eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam assim, doutora Simone, eu vou na loja comprar uma roupa, mas assim, tá tudo muito curto. Então, assim, não dá pra mim. Mas quando eu vou na outra loja, tá tudo muito engomadinho, tipo assim, de velho. Eu não sou nenhum, nem
tem outro. Eu tô nesse meio, né? Eu tô nesse caminho. Eu ainda quero usar mais coisas, cores. Eu não quero só preto e bege, sabe? Então, existe um mercado aí. E eu acho que o mundo está indo para essa tendência. Se não está indo, está precisando ir. Tá? A gente vê muito isso no mercado consumidor, mercado de produção, mercado com dinheiro para consumir. Eles precisam olhar para essa faixa etária que está chegando, 40, 50, 60, 70 anos, que não é jovem, mas que não está na cama. Então, eles têm uma vida, um mercado de viagens, a gente já vê muito, né? E aí a gente tem que aprender a olhar para essa população, aprender a vestir. O que ele quer vestir? Ah, ele quer essa blusa, mas ele não quer curta. É um pouco mais longa. Você entendeu? Ah, ele quer colorido Gosta também. De cores? Gosta então, de cores? Quais são essas cores, né? Então, aonde se encaixar? Isso é importante. Então, eu acho que realmente o mercado precisa ter esse olhar, entender esse processo e que nós estamos tendo cada vez mais pessoas dessa faixa etária, independentes, consumidoras, tá? E que estão fazendo a diferença ainda. Exatamente, fazem diferença até também no cuidado com os idosos que estão na família, Sim. percebendo que ali é uma etapa que a gente vai chegar e vai atravessar de uma forma mais saudável ou não, né? Exatamente. Um detalhe importante, que a pandemia mostrou muito isso, que quando os idosos perdem uma pessoa querida, um companheiro, uma companheira, isso também tem um efeito direto, né? Debilitando a saúde. Se a gente olha para isso, a gente pensa, como é que a gente pode agir? Como é que isso seria comigo? Esse olhar também está mais intenso, né, doutora? Sim. As emoções, Fernando, elas nos ajudam a viver. O sorrir, né? E o chorar. Isso faz parte da vida. Quem não riu e chorou durante a vida uma vez, não viveu, né? Só que esse impacto e a forma que a gente recebe, muitas vezes, uma notícia triste, seja do falecimento de um ente querido, seja de uma doença incurável, né? Seja ela o Alzheimer, seja ela um câncer. Isso, a forma que a gente lidar com essa informação impacta na nossa vida, no nosso relacionamento e na forma de viver. Impacta na nossa memória. Então, as emoções, elas nos movem. Elas podem nos ajudar, elas podem nos prejudicar. Então, precisamos aprender a lidar com as informações negativas, conversar sobre elas, dividir esses momentos para a gente conseguir passar, viver bem e crescer. Muitas vezes, da dificuldade, a gente consegue tirar coisas boas. Né? Aquele momento ali de choro, de estar mais próximo da família, de dividir com um amigo, com um terapeuta, com um médico, muitas vezes, faz enxergar uma outra forma. E ok, estamos aqui, continuamos. É uma hora de pensar também na finitude da vida, né? Sim. Na questão maravilhosa que é estar vivo e entender que esse é um caminho, que é uma jornada, né? A gente falou no primeiro bloco da importância de um olhar para a espiritualidade, né? Um olhar mais atento a isso, né? A gente vê muita diferença daquele paciente, daquela família que tem essa espiritualidade, que tem esse por trás, que tem essa crença, tá? Como é diferente a forma de lidar com essas situações difíceis da vida. Elas acontecem, Sim. Né? E eu costumo, né? Eu tenho um tio de 95 anos e ele fala muitas vezes assim, nossa, mas meu amigo morreu, outro morreu, outro morreu, outro morreu. Olha quantas perdas ele teve, né? Eu não quero voltar para minha cidade porque todo mundo que eu conhecia lá já morreu. Então, mas ele está vivo. Ele está vivo. Então, opa, vamos mudar? Ok, fulano, ciclano morreu. E você? Não, tô aqui. Então, e aí? O que você vai fazer? Com a sua experiência, com o seu momento, com o que você já aprendeu. Então, esse olhar, essa forma de viver é um pouco escolha. Claro que existem doenças que nos atrapalham nessas escolhas. A depressão, às vezes um Alzheimer, uma demência. Os vírus, né? Os vírus, sim, que interrompem, né, esse processo. Mas a gente precisa se preparar.
E a gente precisa trabalhar o nosso interior, ler livro, conversar, bater papo, filosofar. Saúde espiritual, né, Saúde doutora? espiritual. Meu pai fala sempre assim, meus amigos todos estão virando nome de rua. E eu só vejo eles no catálogo telefônico. Quer dizer, catálogo nem existe mais. Mas é lógico o que a senhora disse. E você está vivo, né? E você está aí, né? E aí, o que você está construindo agora? Que rua você vai ser, essa questão de, né? tipo assim, não, mas eu não tenho idade para ter meta mais. Por quê? Por que não? Temos os nossos... Que sonho que eu vou ter? Eu já tenho 92, e aí, você tem neto? O sonho para sua vida, você quer ver alguém casar, você quer ver um neto formar, você quer... eu quero conhecer a praia que seja. Eu tenho pacientes que nunca foram à praia, né? Então, esses desejos, essas vontades, metas na vida... nos impulsiona. Impulsiona. E isso é parte de um trabalho do atendimento humanizado ao idoso, porque você está fazendo provocações fantásticas para um estímulo de vida, né, doutora? Sim. É importante conversar disso. Eu falo que nas consultas, dentro do consultório, eu costumo perguntar todas as questões físicas, que às vezes vai lá pela questão física, mas eu sempre deixo um pontinho. E aí? Qual que é o objetivo? O que você vai? Para a próxima consulta, se eu para casa. Tem que fazer isso. Então, a gente tem que ter um objetivo. A gente tem que provocar isso para tirar essa inércia de a vida já acabou. A vida acaba quando a gente falece. Quando a gente está vivo, a gente tem que viver. Quando o coração está batendo, bora viver, bora fazer alguma coisa da vida. Bora ajudar o outro. Interessante. Né? Às vezes assim, eu não tenho trabalho. Ok, remunerado. E voluntário? Você tem capacidade de ir ajudar outra pessoa nesse momento que você não tem um trabalho voluntário? Às vezes você não precisa de ter um trabalho voluntário. Quem sabe há um tempo você vai dedicar para um trabalho voluntário, não remunerado, desculpa. Às vezes é um momento que você vai sair de casa, ver pessoas, aprender coisas novas. E isso vai mexer na sua vida. A pandemia, lógico, nos conteve, nos diminuiu as possibilidades. Essas possibilidades, sim, né? Mas abriu, como vocês comentaram, um mundo digital para o idoso. Que é fantástico. Sim. E que ficou incorporado e que vai fazer parte da rotina de todo dia. Não tem volta isso. Doutora, né? a gente está falando da humanização no atendimento do idoso, mas a senhora também é professora. E essa humanização, ela precisa, esse atendimento humanizado, precisa estar incorporado também na rotina de trabalho do futuro médico, né? A senhora tem essa atenção? Sim. Eu sou colega da Maiara, né? Lá nas Ciências Médicas. Hoje tivemos aqui Simone e Maiara. Quase que uma dupla sertaneja. E eu falo muito disso com os alunos, sabe? Esse quê deles aprenderem a olhar os órgãos que eles aprendem durante a faculdade, mas levantar a cabeça e olharem para o paciente. Para aquela pessoa que está ali. Independente da especialidade, eu faço parte do internato de saúde do idoso, lá nas Ciências Médicas. Então, eu pego os alunos mais no final do curso, que já passaram por várias especialidades, aprenderam muitas coisas. Eu falo assim, agora nós vamos olhar além. Além de um coração, além de um rim, além de um estômago, né? Além de uma perna, de uma fratura. Nós vamos além. Quem é o senhor fulano? O que ele quer? Ele quebrou a perna. Ok. Ele quer andar? Faz parte para ele. Ele já andava? Ele não andava? Então, como que eu vou trabalhar o paciente? Então, eu tento sensibilizar e mostrar para eles que a gente, independente da especialidade que eles escolherem, eles vão lidar com pacientes idosos, porque o mundo está envelhecendo, não é o Brasil, é o mundo. Então, vão chegar pacientes melhores, numa idade mais avançada, que vão procurar especialistas também, não só o geriatra. E ele vai chegar e vai olhar para aquele paciente e pensar, tem várias questões aí por trás que eu tenho que pensar. Eu vou fazer uma plástica num paciente de 85 anos? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender, desse olhar, dessa sensibilidade de enxergar o além. Muito bem, enxergar o além. Essa é a mensagem que fica nesse programa fantástico de hoje. Muito obrigado, doutora Paula. Foi muito, muito útil aí a conversa. Muito obrigado pela sua generosidade. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar partilhando um pouquinho.
e ensinando, que a gente acaba vindo aqui, a gente ensina um pouco, né? É muito bacana. A família, o idoso, todo mundo. Muito obrigado. A gente fica por aqui, nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, que foi muito bacana, vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, a sua audiência aqui conosco. E lembrando, hein, mande sua mensagem para a gente pelas redes sociais, diga o que você está achando da nossa programação, sugira temas, diga aí a sua opinião sobre a nossa programação feita especialmente para você. Ficamos por aqui, a gente volta amanhã. Saúde!